Vamos voltando para a imagem de Nossa Senhora. Rezemos juntos este salmo de São Boaventura. Das profundezas clamei por ti, ó Senhora, ouve minha prece. Que teus ouvidos estejam atentos à voz de louvor e à tua glorificação. Livra-me das mãos de meus adversários. Confunde seus planos e tentativas contra mim. Livra-me do dia maldito, e no dia de minha morte não te esqueças de minha alma. Guia-me ao porto da salvação, e que meu nome esteja escrito entre os nomes dos justos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos os séculos dos séculos. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Podem sentar, vamos. Agora, o Senhor quer nos chamar a proclamar o senhorio de Jesus. Jesus como Senhor da nossa vida e Maria como Nossa Senhora, como a gente gosta de chamá-la, né? Nossa Senhora. Até os crentes falam Nossa Senhora. Mal sabem eles. Ainda bem que não sabem, né? Mas antes disso, eu gostaria de falar para vocês um testemunho aqui. O testemunho de um homem que viveu seus 80 e poucos anos. E ele morreu num convento. Então, supõe-se que tem uma vida de oração, de santidade, sem ser frei, sem ser monge. Ele viveu nesse mosteiro. Mas esse homem, chamado Alessandro, ele ficou mais conhecido, mais do que a sua vida de oração, ele ficou mais famoso por um ato inconsequente da sua vida de adolescente, porque ele foi o assassino de Santa Maria Gorete. Você conhece a história de Santa Maria Gorete, não é? Aquela menina de 12 anos que morreu defendendo a sua virgindade, a sua castidade. A Santa Maria Gorete vivia no vilarejo, ali na Itália, e é uma menina muito piedosa e santa. E, inclusive, tem um filme muito bonito dela, vale a pena assistir. E lá mostra o dia da sua primeira comunhão, como ela ficou feliz ao receber Jesus na sua alma, assim como Santa Teresinha, outros grandes santos, São Domingos Sávio, não é? No dia da sua primeira comunhão, foi o dia mais feliz da sua vida. E a Maria Gorete, aquela menina, é a filha da dona Assunta, o seu pai não me lembro o nome dele, mas ela então tinha um rapaz que gostava dela, o Alessandro. E ela gostava também do Alessandro como um amigo, não sei, talvez poderia até ter sido um esposo, um bom esposo, né? E poderia ter sido um casamento santo, ou não sei se ela ia ser freira, acho que ela nem chegou a fazer esse discernimento. Mas, como uma solteira, ela vivia a castidade. Então, o Alessandro forçava a barra. Ele vivia nos olhares, nos galanteios com a Maria Gorete, mas ele foi ao ponto de se deixar dominar pelo diabo. Então, um dia ele quis forçadamente ter relações sexuais com ela. Ele era um garoto ali de, não sei, 20 anos de idade, ela com 12. Então forçaram uma relação sexual e a Santa Maria Gorete disse não e também forçou a não fazer aquilo. E ele então tinha uma faca e esfaqueou ela com várias facas. E depois no hospital, a Santa Maria Gorete ainda dizia: Alessandro, eu te perdoo. Perdoa-lhe, Senhor, ele não sabe o que faz. Então, aquela menina que viveu a morte de Cristo, né? Uma castidade heróica. Ela é mártir da castidade. Assim como temos outros exemplos de santos assim, como a nossa Beata Albertina, brasileira, uma história bastante parecida. Também uma menina de 12 anos que morreu defendendo a sua castidade.
Beata Albertina, do Rio Grande do Sul. Enfim, vou ler para vocês aqui o testemunho do Alessandro, já aos 80 anos de idade. O que o Alessandro viveu nesse tempo? Para dizer que todo mundo tem jeito, para dizer que todo mundo é capaz de mudar, até um assassino. Tenho agora quase 80 anos. Estou perto do fim dos meus dias. Olhando para o meu passado, reconheço que na minha juventude eu segui um mau caminho, um caminho que levou à minha ruína. Através das revistas, dos espetáculos imorais e dos maus exemplos na imprensa, eu vi a maioria dos jovens da minha idade seguir o caminho do mal sem pensar duas vezes. Despreocupado, eu fiz a mesma coisa. Havia fiéis e cristãos verdadeiramente praticantes à minha volta, mas eu não lhes dava importância. Eu estava cego por um impulso bruto que me empurrava para uma forma errada de vida. Com a idade de 20 anos, eu cometi um crime passional, cuja memória ainda hoje me horroriza. Maria Goretti, hoje uma santa, foi o bom anjo que Deus colocou no meu caminho para me salvar. As palavras dela, tanto de repreensão como de perdão, ainda hoje estão impressas no meu coração. Ela rezou por mim, intercedeu pelo seu assassino. Quase 30 anos de prisão se passaram. Se eu não fosse menor de idade, pela lei italiana, eu teria sido condenado à prisão perpétua. No entanto, eu aceitei a pena como algo que eu merecia. Resignado, eu expiei pelo meu pecado. A pequena Maria foi verdadeiramente a minha luz, a minha proteção. Com a ajuda dela, eu cumpri bem esses 27 anos na prisão. Quando a sociedade me aceitou de volta entre os seus membros, eu procurei viver de forma honesta. Com caridade angélica, os filhos de São Francisco, os frades capuchinhos menores, receberam-me entre eles, não como servo, mas como irmão. Tenho vivido com eles há 24 anos. Agora eu olho serenamente para o dia em que serei admitido à visão de Deus, para abraçar os meus entes queridos mais uma vez e para ficar próximo do meu anjo da guarda, Maria Goretti, e a sua querida mãe, Assunta. Que todos os que vierem a ler esta carta desejem seguir o santo ensinamento de fazer o bem e evitar o mal. Que todos possam acreditar com a fé dos pequeninos que a religião e os seus preceitos não são algo que se possa prescindir. Pelo contrário, é o verdadeiro conforto e a única via segura em todas as circunstâncias da vida, mesmo nas mais dolorosas. Paz e bem. Alessandro Serenelli Macerata, Itália, 5 de maio de 1961. O Alessandro viu a canonização da Maria Goretti e também a mãe dela. A mãe dela estava viva ainda quando foi canonizada, a Santa Maria Goretti. Que alegria para uma mãe ver uma filha santa, né? E que alegria para Deus ver um filho arrependido, que pode voltar, pode se converter. Quem tem fé pode buscar a conversão. Há esperança, mesmo que seja no 80º ano de vida, no último suspiro. Deus acolhe o arrependimento dos seus filhos. É difícil, é penoso, mas vale a pena renunciar ao mal, como o Alessandro aqui nos ensinou. Que todos que lerem essa carta possam renunciar ao mal e escolher o bem. E eu gostaria de dar mais um testemunho para vocês aqui, pedir para a Raimunda dar um testemunho também de renúncia, essas renúncias que precisamos fazer na nossa vida. Aqui está uma ovelha. Uma ovelha de 71 anos. Esposo, casada, 4 filhos, 5 netos e 2 bisnetas. Vejo assim, o meu foco é esse Deus poderoso, lutando pela fé,
e lutando pela conversão, pela mudança de vida que Deus vem chamando na minha vida. Em dado momento, quando abre alguma porta assim, a gente fala, puxa, aquele encontro me marcou, foi a minha conversão. Quando eu me converti, eu não posso dizer isso, porque acho que para mim, quando eu estiver convertido, eu acho que vou estar no céu. Acho não, tenho certeza. Porque é um processo. Começou ali um processo de conversão, de cair a ficha, da gente ir caindo a ficha da gente. Uma das coisas que me marcou muito foi o meu casamento. Eu e o Mário, já com 51 anos de casados, quando tinha 5 anos de casadas, a gente já tinha os 4 filhos que tem hoje. E depois desses 5 anos, 6, coisa foi esfriando, porque eu, cearense, gente, não preciso dizer nada mais, né? Meu marido, origem italiana, calmo, né? O fogo e a... Dado momento, percebi assim que de repente eu tinha entrado num barco furado. Que não era. Ele não era para mim, nem eu para ele. Dá a impressão que a gente não se ajustava por causa de mim. Fui caindo na real, caindo a ficha, né? Na caminhada. E se não fosse cair a ficha, gente, não estaria aqui com vocês, não é verdade? Não estaria de jeito nenhum. Aí fui percebendo que ele foi colocado do meu lado para eu descer do pedestal. E de repente, quantas vezes a gente vai se colocando num pedestal, se sente maior, mais importante, que domina. Isso é um problema sério. Para mim foi para descer o degrau e me equiparar, ficar na mesma altura. Ele foi colocado para isso, para me ajudar nisto. E eu também entendê-lo diante da sua... a diferença. Eu entender isso, eu compreender. Começa um processo de conversão. Na caminhada, no trabalho missionário, e a gente tem muitos tropeços. A palavra de Deus diz, no mundo sempre tereis tribulações. Às vezes eu dizia assim, me tira isso, Senhor. Me tira essa situação. Eu falava errado, eu acho que Deus nem escutava. Porque se no mundo teremos sempre tribulações, eu precisava era dele, para poder conseguir caminhar na tribulação, mudar o meu jeito de falar com Jesus. E a gente vai tendo esses tropeços. Na minha caminhada missionária também, de missão, me lembro que Jesus, para me falar o quanto eu precisava estar renunciando na caminhada, que isso fazia parte do processo de conversão, de mudança, de transformação. Eu preciso ter fé, mas caminhar junto com a transformação e a mudança, estar atento, os ouvidos abertos principalmente. Eu me lembro que eu pregava assim, e usava até esse termo, que a gente precisa ter os 2 ouvidos bem grandes e a boca pequena para ouvir, e ouvir bem, não para entrar de um lado e sair do outro, mas os 2 bem abertos como um abano, para que aquilo que eu perdia de um lado entrava pelo outro. E a boca, a gente fala menos, principalmente para mim foi também assim. Isso às vezes não é para vocês, era para mim também, para mim só, né? Às vezes não acontece isso, né? Para vocês, que bom, graças a Deus, né? Também.
E Jesus foi caminhando dessa maneira. E um dia, eu pregando no encontro, eu me via sentada na primeira fileira. Gente, aquilo foi assim muito forte. Me via ali sentada, eu vendo ouvindo eu pregar para mim mesmo. Jesus dizia assim para mim: em primeiro lugar, quando você vai pregar, é para você, em primeiro lugar. É para mim. É para você. Você prega aprendendo. Você ensina aprendendo. Foi caindo a ficha, né, desta maneira também. Deus é maravilhoso. As formas também dele dizer o quanto eu preciso mudar. Muita renúncia. Eu vivo assim um processo de muita renúncia, minha gente. Muita renúncia mesmo. Um dia eu atendi uma pessoa, uma menina, uma jovem na comunidade de Sião. Era de manhã. E pela conversa, pela partilha, o Senhor me tocou fortemente de levar para ela a renúncia. Renuncie. Renuncie os pensamentos que você está tendo. Mas renuncie, não falando. Renuncie no próprio pensamento. Quando vem o pensamento, diga no pensamento: renuncie o Senhor esse pensamento. Porque esses pensamentos não vêm de ti. Eu não quero nada que não venha de ti. Eu coloco tudo aos pés da tua cruz e tomo posse da tua graça. E partilhava com ela, quando vem esses sentimentos, você também diga a mesma coisa: renuncie o Senhor, eu não quero esses sentimentos. Me tira a paz. Você não tira a paz de ninguém. Eu coloco aos pés da tua cruz e tomo posse da tua graça. Quando ouço, enquanto estou no telefone, ouvindo abobrinha, cada coisa, Senhor, eu renuncio o que estou ouvindo. O que estou ouvindo não vem de ti, não é você que está mandando falar essas coisas. Coloco aos pés da tua cruz, tomo posse da tua graça. Quando estou vendo uma situação, antes de falar: oh, nossa, que coisa, Senhor, eu renuncio o que estou vendo. Não é você que está ali. Engraçado que foi a única vez que eu falei para esta menina: qualquer coisa você me liga. No terceiro dia ela me ligou. Ela disse: olha, hoje estou bem, mas naquele dia que eu saí de lá, eu não contei, mas eu acho que só naquele dia eu tive que renunciar e tomar posse da graça de Deus umas 100 vezes. Que seja 100, 200, 300. Mas é necessário estar fazendo essa renúncia no pensamento. Por quê? No pensamento, o outro não ouve para tramar, os outros não ouvem, só ouve quem resolve. Maravilhoso. Com isso a gente vai criando uma intimidade. Sentir isso, criando uma intimidade com esse Deus, com esse Senhor, para que Ele seja realmente o Senhor da minha vida. Interessante que depois, logo em seguida, no grupo de oração, naquele dia, um dia chuvoso, a gente reuniu o grupinho pequeno, e tinha um jovem que foi pela primeira vez. E esse jovem, eu percebia que enquanto eu partilhava, o Senhor me levou a partilhar no grupo esta renúncia. Partilhava com tanta alegria. E quando terminei de partilhar, gente, este jovem disse: posso falar alguma coisa? Eu disse: pode. Ele disse: é verdade que a senhora está falando. Porque na hora que a senhora estava falando, eu olhei para a porta, eu tive vontade de sair correndo. Mas a senhora falou para partilhar, para renunciar. E comecei a renunciar essa vontade de ir embora. E eu estou aqui. Chorava.
esse jovem virou do avesso. Maravilhoso. E outro dia, ainda para confirmar que eu tinha que caminhar nesta renúncia, como se Deus dissesse para mim, olhando para mim, dizia assim: estou gostando de ver sua postura. Ouvi a voz de Deus falar isso para mim. Estou gostando de ver sua postura. Vou te dar graça. Porque são posturas. Para mim, Jesus me chama a ter postura em todas as situações. Para mim, ter uma postura, para que Ele possa olhar para mim e dizer: estou gostando de ver sua postura, vou te dar graça. Em uma outra situação, para confirmar, eu ia saindo da minha casa, abri o portão, não sei o que ia fazer. De repente olhei, não vi ninguém, nada. Olhei para um lado, para o outro, olhei para o lado esquerdo, vinha vindo 3 senhoras, bem moreninha, empurrando um carrinho com uma criança. Dava a impressão que era uma família, era mãe, filhos e neto ali, né? Vinha vindo ainda lá na outra quadra, do mesmo lado que eu estava. Eu só coloquei a mão assim, fiquei a olhar para eles. E eles vinha vindo, mas pela maneira que eles estavam ali, uma empurrava a outra, empurrava o carrinho de qualquer jeito. E eu fiquei observando e já me liguei com Deus: Senhor, eu renuncio agora. O que está acontecendo ali não é você que está lá fazendo acontecer, dá a impressão que é uma família. Entra ali, por favor. Tomo posse da tua graça ali. E fui, fiquei no pensamento. E elas vinha vindo, passaram assim por mim. E eu continuei. Gente, lá na frente, eu continuando a rezar, eu tinha que ver o Senhor me mostrar isso. A reação que estava lá e a reação que via depois era totalmente diferente. Se abraçavam, pegavam a criança no colo. Eu só falei: Jesus, muito obrigado. Agora eu sei porque você me trouxe aqui no portão. Então é essas renúncias. E eu faço essas renúncias também. Procuro fazer, gente, porque o que mais me irritar, desimpaciência, nervosismo, eu fico pedindo muito, renunciando. Eu renuncio, Senhor, não quero isso. Eu tenho que tomar postura que eu não quero de jeito nenhum. Eu não quero. Só aceito o que você quer. Mas, gente, estou vivendo esse tropeço. Estou vivendo esses tropeços, porque estou numa tribulação, né? Eu sei que a minha tribulação, talvez a de vocês não, mas a minha só termina quando eu estiver lá no céu. É o meu processo de conversão. Como se eu colocasse na minha testa, e devo colocar na minha testa, né? Desculpe-me pelos transtornos. Estou em construção. O duro é quando a gente não estiver em construção. Esta conversão está em construção. Não somos convertidos, estamos em processo. Quando a gente converte nos processos maiores, nos pesados, quando a gente olha, está cheio de, como se fosse a areia que precisa tirar. Sobra aquelas. Eu estou nesse processo de tirar essas areinhas. Mas que duro, gente. Que duro tirar. Mas eu creio. Mas eu insisto. Mas eu persevero nisso. E vou vendo a graça de Deus acontecer. Porque é como se Ele olha para mim e diz: estou gostando
de ver sua postura. Vou te dar a graça de caminhar nesta direção que sou eu. Amém? Então a renúncia é todo dia. Todos os dias nós precisamos renunciar às coisas, como a Raimunda nos disse, né? Fazer então com que a graça de Deus entre, tirar o mal, renunciar ao mal. Primeiro o mal que eu faço. A gente tem muito costume de olhar o outro, de olhar e ver que o outro precisa mudar, o outro é assim, o outro é assado. E às vezes vai até na confissão assim, né? Eu estou confessando isso aqui, padre, mas é porque a minha amiga, o meu amigo, minha família, minha mulher, meu marido, minha mãe. Não quer saber da sua mulher, da sua mãe, do seu marido, é de você. Jesus quer saber de você. O que é que mal que você precisa renunciar em você, na sua vida, nas suas atitudes, nos seus pensamentos. Primeiro em nós, como o Alessandro teve aqui a coragem de fazer, não é? E depois, claro, escolher o bem. E escolher o bem é colocar Jesus como o Senhor da nossa vida, como o Senhor de todo o universo. Primeiro, Jesus, Ele reina, Ele é Senhor de tudo. Assim como a carta aos Filipenses, São Paulo diz, Filipenses 2, o Pai lhe deu o nome que está acima de todo nome, o nome acima de todo nome. Pela sua ressurreição, Cristo foi colocado acima de tudo, de toda a criação. Ele foi elevado, foi coroado pelo próprio Deus, está assentado à direita de Deus, não é assim? O que nós rezamos no creio? Nosso Senhor Jesus Cristo está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Ele reina, Ele é juiz, Ele é Senhor, Ele é Rei de todo o universo, de todas as pessoas, de toda a criação. É Ele que manda, Ele que é o chefe da casa. Jesus já mostrou o seu senhorio lá na Santa Ceia. Interessante como Ele é um homem que mostra a sua fragilidade, mas mostra também a sua autoridade. Jesus está dizendo ali que o seu corpo vai ser entregue, que o seu sangue vai ser derramado na Santa Ceia. Ele entrega o pão e fala, isso é meu corpo entregue. Quer dizer, ele está fazendo referência à cruz. E a cruz é o lugar da nossa salvação, mas também é um lugar de dor, de sofrimento, de fragilidade. Ali o Senhor sofreu não somente dores humanas, a dor de Deus na carne humana. Deus não pode sofrer, Deus não sofre. Deus não sofre nada, porque Ele é soberano, mas Deus quis sofrer, assumindo a nossa carne humana. Jesus assumiu e sofreu todas as dores. E Jesus sofreu não só uma dor de uma pessoa que coloca um prego, daí os médicos falam, né, como que é a dor de uma pessoa que se coloca um prego na mão, uma coroa na cabeça, que sua sangue, Jesus, além de ser homem, é um homem perfeito. Jesus tem um corpo perfeito de homem. Além disso, então, além de sofrer, ele sofre perfeitamente. O corpo dele é 100%. O meu não, estou cheio de dores, de coluna torta, de não sei o que mais. Jesus é perfeito, tem uma compleição física perfeita, então as suas dores também são perfeitas. Ele sofre todas as dores, de uma maneira 100%. 100% Deus, 100% homem. Sofre tudo. E ali nesse sofrimento da cruz, que ele já revela na Santa Ceia, na quinta-feira, Jesus também preside a mesa. Ele é o pai de família que está presidindo a mesa. É Ele quem distribui o pão, é Ele quem distribui o cálice. Se a gente for estudar a ceia judaica, então era o pai da família que tinha esse papel que Jesus cumpre ali na Santa Ceia da Eucaristia, na última ceia. Jesus é quem manda. Então, na sua fragilidade, Ele manda, Ele é Rei, Ele é Senhor. Mas Jesus precisa também ser o Rei da minha vida, da minha existência. Porque não basta que Ele seja o Rei do universo, o Senhor do universo, se a minha vida estiver distante dEle.
Jesus, pela sua paixão, morte e ressurreição, Ele nos curou e nos salvou. Mas nós precisamos aderir a Ele pelo batismo, pela fé, pelo batismo. Então nós aderimos já a Cristo, mas também precisamos aderir a Cristo pela nossa vida de convertidos, pelas renúncias que fazemos. E também colocando Jesus como Senhor, tirando o mal e escolhendo o bem na minha vida. Jesus curou todas as gerações humanas, assim dizem as pessoas que são contra a cura de gerações, né? Jesus já curou, está curado. O fulano é batizado. Ah, é? Então, Jesus fez a parte dele, eu preciso também fazer a minha. E Jesus espera de nós isso. Se não fosse assim, não existiria exorcismo. Porque o exorcismo serve para pessoas possuídas pelo diabo. E o exorcismo foi feito não para pagãos, foi feito para batizados. Batizados podem ser possuídos pelo demônio, pelo mal. O mal pode dominar a vida de um batizado. E um batizado é alguém salvo, salvo pela cruz, salvo pela ressurreição de Jesus. Então, se nós não renunciarmos ao mal e não acolhermos Jesus como nosso Senhor, então nós vamos ter outros senhores. Outros. Começando pelos pecados, depois colocando nós mesmos, colocando ídolos na nossa vida. Muita gente tem, como diz a minha amiga Dona Maria, coloca o filho como um bezerro de ouro. Muitas vezes o filho é um ídolo, né? Como o César falava hoje também. O filho é um ídolo para a pessoa, é um bezerro de ouro. Não cria um filho de Deus, cria um bezerro de ouro. Tudo que o filho quer, eu dou. Tudo que ele manda, eu faço. Faço tudo pelos meus filhos. Minha mãe falava para mim: primeiro eu como, depois eu vou ter força para trabalhar, depois que eu comi, para poder dar comida para vocês. Se eu não comer, não vou ter força nem para dar comida para vocês. É duro, mas tem que ser assim, né? Tem que ser assim. Não é? Eu tiro da minha boca para dar para o meu filho. E você vai trabalhar como? Para dar comida para o seu filho depois dessa comida aí que você tirou da tua boca. Então, divida em família. Faz melhor assim, um pouco para cada um, né? Não precisa o pai e a mãe ficar sem comer. Jesus é Senhor. Em grego, a palavra grega para Senhor é Kyrios. Na Bíblia, quando se diz Kyrios, então se fala, quer dizer Senhor. E essa palavra é usada somente para Deus. Kyrios somente, o Novo Testamento é todo escrito praticamente todo em grego, na língua grega. E quando tem ali no Novo Testamento Senhor, Kyrios, quer dizer que aquele é Deus. Quando as pessoas tratam Jesus de Senhor, então a palavra de Deus quer ali falar da divindade de Jesus. É ele se revelando como Deus. Assim é a doutrina da nossa igreja, interpreta a Sagrada Escritura. E assim é mesmo o vocabulário grego da Bíblia. E lembram no episódio da visitação de Maria, quando Maria visita a sua prima Isabel, Maria saúda Isabel. Então Isabel, cheia do Espírito Santo, exultou de alegria no Espírito Santo e diz o quê? Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? A mãe do meu Senhor, a mãe de Deus. Isabel está falando em outras palavras. Como eu posso merecer que a mãe de Deus me venha visitar? Isabel declara Maria como Senhora, mesmo antes do nascimento de Jesus. Nossa Senhora já é Senhora. E Isabel está cheia do Espírito Santo. Então quer dizer que é o próprio Espírito Santo que inspira esta palavra de colocar Maria como Senhora das nossas vidas, porque Jesus está com ela. Por isso nós chamamos Maria de Senhora, porque Jesus deve ser o nosso Senhor. Tem até uma música do Padre Zezinho muito bonita, que bem verdadeira. Vamos ver se a gente consegue cantar. O povo te chama de Nossa Senhora por causa de nosso Senhor. Oh, o povo te chama de Mãe e Rainha porque Jesus Cristo é o Rei do céu.
e por não te ver como desejaria, te ver com os olhos da fé. Por isso ele coroa a tua imagem, Maria, por seres a mãe de Jesus, por seres a mãe de Jesus de Nazaré. E o que mais? Como é bonita uma religião que se lembra da mãe de Jesus. Mais bonito é saber quem tu és. Não és deusa, não és mais que Deus, mas depois de Jesus o Senhor. Neste mundo ninguém foi maior. Neste mundo ninguém foi maior. O povo reconhece isso, talvez até meio inconsciente, mas fala, Nossa Senhora, até os crentes, como eu disse. Os crentes às vezes levam um susto e falam, Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, chama Nossa Senhora. Eu falava, vixe, vixe quer dizer Virgem Maria, Virgem Maria. É assim, nós precisamos colocar Nossa Senhora no seu trono, a mãe de Deus. O dogma da mãe de Deus foi estabelecido na igreja só no século IV, mas desde a Bíblia, desde o tempo bíblico aqui, Isabel já declarou mãe e rainha, senhora, mãe de Deus, a Nossa Senhora, Maria, mãe de Deus. Jesus então será exaltado se nós exaltarmos a sua mãe, porque ele vem sempre junto. Essa música fala muito porque a gente não precisa ter medo de colocar Nossa Senhora mais do que nós. Ela é Nossa Senhora, ela é nossa rainha. Nós podemos ser os seus escravos, nós podemos estar ligados a ela sem problema algum, porque ela é mesmo maior do que nós. Se nós vermos Nossa Senhora como uma igual a nós, então nós estamos trazendo Jesus para onde? Porque ele está junto dela e Jesus deve estar acima de nós também. Jesus veio e se igualou a nós, mas ele foi exaltado. Jesus é exaltado, está sentado à direita do Pai e ao lado de Jesus está Nossa Senhora. Não precisa ter medo de competir a mãe com o filho, porque eles nunca competem um com o outro. Jesus não é ciumento de Nossa Senhora, de outros sim, mas de Nossa Senhora não. E Nossa Senhora também não é ciumenta. Sempre que a gente vai até ela, ela nos leva a Jesus. Assim foram nas bodas de Caná, né? Aquele casamento em Caná. E Maria foi convidada. Lá em João 2 diz: Maria, mãe de Jesus, foi convidada para uma festa de casamento. Maria foi convidada. Vamos pegar lá, João 2. O Evangelho de São João, capítulo 2. Sabe que em João, os sinais, João não fala de milagres, ele fala de sinais. Sinais que apontam a nossa salvação. Então não são somente fatos, são fatos, mas são fatos que apontam para atos salvíficos. João é um evangelho bem teológico, tanto que é representado como uma águia. E aqui João vai separar em vários dias. Então, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, como a criação. Então, uma nova criação. E também representando aqui a ressurreição de Jesus, que aconteceu no terceiro dia, a ressurreição do Senhor. Jesus como Senhor ressuscitado. Então, João capítulo 2, versículo 1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava lá. A mãe de Jesus estava lá. Ela foi convidada como uma parente próxima para cuidar da festa, para fazer a festa acontecer. E o versículo 2: também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Que casamento é esse? É o casamento da nossa salvação. É o casamento do banquete eterno. Maria estava lá no banquete eterno.
também Jesus. Ela traz Jesus. É ela que traz Jesus para a festa. Para a festa da nossa vida, é Nossa Senhora quem convida Jesus e convida também os seus discípulos. Se nós somos discípulos de Jesus, queremos aprender dele, então nós precisamos da nossa mãe. Ela é necessária para a nossa salvação. Já disseram vários papas, ainda não é um dogma da igreja, mas os papas, vários deles já disseram esse título de Maria como corredentora. Corredentora. Ela redime, ela salva junto com seu filho. Ela não é redentora, ela é corredentora. São João Paulo II, Papa Bento XVI, Papa Francisco já disseram e reafirmaram com a mesma palavra, com outras já disseram isso. Como é esta consagração de São Luís de Montfort? São Luís, o grande pregador de Nossa Senhora do século XVII, então ele vai falar da escravidão de amor. É uma consagração diferente, porque todo mundo fala assim, todo mundo só olha como uma consagração mariana, mas o São Luís explica bem no seu Tratado da Verdadeira Devoção que é uma consagração a Jesus. Se consagra a Jesus, consagra a sua vida a Jesus, os seus bens a Jesus, os seus atos bons, passados, presentes e futuros a Jesus. E como nossos méritos, nós não temos méritos nenhum, nós somos muita porcaria, né? A gente quer ser muita coisa, a gente é muita porcaria. Quando a gente quer ser muito é pior ainda. O orgulho vai mostrar que a gente é mesmo muita coisa que fede. Como o Padre Léo uma vez teve a visão, não é? Que ele via uma vaca e saindo fezes do rabo da vaca. E ele falava, nossa, é o pecado, né? Senhor, essas fezes são pecado que está em mim, me limpa, me lava. E Jesus falou para ele, essa bosta é você. É você. Nós somos muita porcaria. Salve redimida por Deus. Só redimidos nós vamos ser alguma coisa boa. Só com o sangue de Cristo nos lavando nós poderemos ser algo bom. Então, como nós não temos mérito nenhum diante de Deus, nós escolhemos aquela que tem muitos méritos, Maria Santíssima. Como o João Grilo lá do Alto da Compadecida. É um alto, né? Como uma peça de teatro, escrito já há muitos anos. Então, ele já lá no julgamento final, sendo mandado para o inferno, João Grilo tem um clique. Muito esperto, né? Diz que os filhos de Deus, os filhos da luz têm que ser espertos. Ele foi esperto. Ele falou, não vem comigo não, seu fedorento. Eu vou apelar para minha mãezinha. Esperto. João Grilo ganhou a salvação. Ganhou até a chance de voltar a viver. Para se redimir, para se converter. Aí, né? João Grilo, volta então e agora faz tudo diferente. Tudo bem, Nossa Senhora te defendeu do capeta, mas você agora tome jeito. Tome jeito, João Grilo. Então é assim, quem é esperto se apega em quem é santo, em quem é melhor do que nós. Nós vamos subir para o céu subindo nesta corda que é o Santo Rosário, as contas do terço, não como uma mágica. E Nossa Senhora também não vai passar debaixo do manto dela lá no céu, ela não vai fazer passar pecadores, não. Ela também não é boba. Ela não é a mãe boba que deixa os filhos no erro. Nossa Senhora não é retardada. Não é essas mães retardadas de hoje que deixa o filho cuspir na boca delas. Não é. Ela quer ver os seus filhos bem, convertidos, santos, como Deus quer que nós sejamos. E inspirando-nos na vida dela, nós então seremos santos, agarrados na saia dela. Como aquele menino que está em processo de beatificação também brasileiro, o Nelsinho. Conhece a história do Nelsinho? Menino de 6 anos de idade, aceitou a cruz da doença no hospital. E ele falou assim, não de Nossa Senhora, mas de Jesus, que era um grande amigo dele, Jesus. Então ele falou, quando eu preciso de alguma coisa, eu fico agarrado na beirada da túnica de Jesus. E eu não solto dali enquanto ele não me ajuda.
enquanto Ele não me ajuda, eu não solto dele. E é claro, nós vamos ter que passar a vida inteira assim, agarrados na túnica de Jesus, seja aqui na mão, seja no pé. Agarra na túnica de Nossa Senhora e ela vai te ajudar a chegar no céu. Tenha certeza disso. Nossa Senhora não vai nos mandar para outro lugar se nós colocarmos ela como Senhora, mais do que nós, mais do que a minha muita porcaria que eu sou. É preciso tomar então esta decisão, irmão, porque Jesus, Ele quer ser rei da nossa vida. Jesus quer ser rei e Nossa Senhora rainha, mas não um rei como existem muitas monarquias hoje, não é? Um rei institucional, um rei que não governa. Por exemplo, assim é na Bélgica, na Suécia, na Inglaterra. Mais conhecida é a rainha da Inglaterra, né? Que já está dobrando o cabo da Boa Esperança, né? A velha não morre de jeito nenhum. Se fosse católica, talvez já seria santa. Mas como é anglicana, lá é uma monarquia institucional. Se vê a rainha em todos os lugares. A Rainha Elizabeth está nas cédulas da moeda. Toda a instituição pública tem um quadro da rainha. A gente vê na mídia, até nós que estamos do outro lado do mundo, né, respeitamos até a família dela e tudo mais, e deve mesmo ser respeitado, né, como a mãe da nação. Só que é uma mãe que não governa. Quem toma as decisões na Inglaterra é o primeiro-ministro. Nós não podemos colocar Nossa Senhora e Jesus como reis que não governam a nossa vida. Eles estão acima de nós, são senhores, mas eles devem também governar. Eles devem comandar a nossa vida. E como é que Jesus comanda a nossa vida? Pelos seus mandamentos, pela sua palavra, pelos seus sacramentos, por aquilo que a igreja diz. Não por aquilo que na minha cabeça eu acho que é certo. Isso é protestantismo. Livre interpretação da palavra, livre interpretação das suas inspirações. Isso é protestantismo. Isso aí os crentes fazem muito bem. Tanto que quando eles brigam com o pastor, fundam outra igreja, tranquilamente. Está na raiz do protestantismo e vai ser assim por mais 500 anos se eles continuarem assim. Porque já estão fazendo 500 anos de luteranismo, né? E sempre foi assim, surgindo uma igreja da outra, uma igreja da outra, uma igreja da outra, uma divisão sem tamanho. Se dividem, né? E não são capazes de deixar, então, ter uma hierarquia. Eles não têm hierarquia, não têm mediação. Nós temos mediadores. Cristo é nosso mediador com o Pai. E Nossa Senhora nos leva até Jesus. Nós estamos num ponto do nosso mundo que os valores, o César também dizia, estão perdidos. E se nós não nos agarrarmos na saia de Nossa Senhora, no seu manto, no seu véu, nós não vamos conseguir chegar no céu. Nós vamos ficar desorientados. São João Bosco teve um sonho. Certa vez ele tinha muitos sonhos. E um dos sonhos, São João Bosco via uma barca, que era a igreja. E na frente da barca, comandando a barca, estava ali o Papa, vestido de branco. O Papa comanda a barca, ele é Pedro. Ele é o chefe da igreja. E ele via também surgir uma tempestade ali naquele mar. E a barca quase que se afundava. Ia para lá, ia para cá, com várias pessoas de vários estados de vida dentro da barca. E então ele viu surgir duas colunas do meio do mar, daquele mar tempestuoso. Numa das colunas, mais robusta, mais trabalhada, mas muito alta, ele via no alto a Santíssima Eucaristia. Ele via o Santíssimo Sacramento. E outra coluna, também de igual majestade, ele diz, um pouco mais simples, mas ele via lá em cima da coluna Maria Santíssima, Nossa Senhora. As duas colunas da igreja. O Papa pegava e amarrava o seu barco nas duas colunas e assim a igreja ficava segura. A igreja ficará segura na medida em que ela se apoiar na Santíssima Eucaristia e em Nossa Senhora. Colocar Maria como Senhora e Jesus como Senhor de todas as coisas. E de todas as coisas quer dizer tudo mesmo. Que Jesus reine e governe sobre tudo. Sobre tudo.
não é sobre somente a liturgia. Então eu vou lá na liturgia, na missa, né? E eu deixo Jesus reinar. Tem que ser aquilo que o Papa diz, tem que ser do jeito que Nossa Senhora nas suas aparições fala, e tudo muito lindo, bonito, na comunidade, nas orações em comum. E quando eu chego no meu quarto, os meus pensamentos são vãos, viajam. Então os meus planos para a minha vida são planos, muitas vezes, quem comanda sou eu. Quem comanda a minha vida sou eu. O barco da minha vida então vai ficar num mar tempestuoso. E eu não vou ter onde me agarrar se eu me apoiar em mim mesmo. Mas preciso me apoiar nessas duas colunas. Muitos fazem as suas próprias leis, os seus próprios projetos, e vão somente a Jesus para que Jesus aprove. Tá aqui, Jesus, ó, meu sonho é esse, eu sonho em ter uma casa, eu sonho em ter um carro, eu sonho em ter um marido, uma mulher, assim, assado, e nunca vai achar, né, porque é tão ideal que... E Jesus dá uma assinatura aqui, uma carimbada, nesse documento aqui que eu estou te trazendo, aprova as coisas que eu faço. Não é assim, não é assim que tem que ser. Jesus precisa participar da elaboração dos nossos sonhos. Jesus precisa fazer também os nossos sonhos. Tem outras pessoas que carregam Jesus, carregam Nossa Senhora. Até hoje tem uma moda cristã, né? Uma moda católica, muito bonita, por sinal. Camisetas, né? Uma estampa bem feita, tudo, medalhas, cruzes. Põe até quadros na casa. Jesus misericordioso está lá na entrada da casa, né? Faz até um rito de entronização, tudo mais, bonito. Mas Jesus não entra nas atitudes, não entra no coração da pessoa, não entra nos seus negócios, na sua vida, não entra no seu emprego, não entra nos seus relacionamentos. Então Jesus é só um penduricalho, é só um terço, é só uma medalha. Muito bonito, por sinal, mas desculpem, se não está no nosso coração, não vale nada. Não vale nada. E Nossa Senhora em Caná, ainda lá nos versículos para frente, ela mostrou a chave de tudo que nós precisamos fazer, então, para sermos de Jesus. Ela disse: fazei o que Ele vos disser, ou tudo o que Jesus vos disser. Meu Deus, então agora cada respirada eu vou ter que perguntar para Jesus? Sim, vai. Cada respirada. E cada passo que eu der também, Jesus é esse médico que o Senhor quer? Sim, é assim que tem que ser. Jesus que tem que comandar. E se estiver difícil, você conta com uma ajuda necessária, que é Nossa Senhora. Ela sabe como chegar a Jesus. Então você vai a ela e vai dizer: Maria, eu não tenho mais vinho, eu não sei como agir. E ela vai dizer: fazei o que Ele vos disser, fazei o que Jesus vos disser. E ela vai nos mostrar. Ela foi a escrava e é a escrava, a serva do Senhor, verdadeiramente sabe como fazer a vontade de Deus. Vamos aprender de Maria a obedecer, a sermos também como Nossa Senhora, que está junto ao seu Filho. Façamos a vontade de Jesus em todas as coisas. Eu quero que você agora pense na sua vida particular. Cada vida é única, uma história. Nós vamos pedir primeiro que Jesus seja exaltado sobre tudo. Nós já renunciamos, nós já acolhemos Jesus como nosso Salvador, acolhemos o seu amor, o amor de Deus Pai por nós. Jesus que limpa os nossos pecados, acolhe a gente mesmo sendo pecador, mas Ele não quer que a gente continue pecador. Então coloque diante de Jesus a sua vida, os seus atos. Talvez seja muita coisa. Coloque agora, coisa por coisa, na frente do Senhor, começando pelos seus bens materiais. Talvez apegos que temos, e muitos temos apegos a coisas materiais, ao conforto. Sim, nós temos uma sociedade muito confortável hoje. Quem pode pagar
por esse conforto, acaba se apegando ao conforto. E às vezes nem agradece ao Deus que deu condições para que você tenha esse conforto. Então, coloque diante de Jesus agora, da cruz de Cristo que está aqui na frente de vocês, na frente de nós. Diante da cruz de Jesus, coloque também a sua família, cada pessoa. Os seus apegos podem estar com estas pessoas: o marido, a mulher, os filhos, os irmãos, o pai, a mãe. Apegado a coisas ruins também. Tem gente que se apega a coisa ruim e fica com uma crise de vitimismo a vida inteira. Solte agora essas rédeas diante do Senhor crucificado. Vamos nos pôr aos pés da cruz para que Jesus seja exaltado, que Jesus reine sobre tudo isso, que Ele tome conta de todos esses bens materiais, espirituais, dos teus sentimentos. Coloque também teus sentimentos sobre Jesus, sob os pés do Senhor.